Você está no podcast, videocast Aprender a Vida Inteira, disponível nos canais do YouTube e no Spotify. Inscreva-se gratuitamente para garantir que você conheça muito mais de perto todos os nossos convidados e conteúdos. Ative o sininho no YouTube para ser avisado em primeira mão das nossas postagens. O tema de hoje é só sobre inovação na educação. Uma revolução, gente, no mundo tecnológico vem acontecendo. Ora a internet, ora os celulares, as redes sociais, mas esta revolução, que se firmou ainda mais fortemente a partir de 30 de novembro de 22 com o ChatGPT, ela está dando o que falar. Nós estamos falando da inteligência artificial. Episódio: Competências docentes com a inteligência artificial. E nós trouxemos para este episódio especial um entusiasta do ensino, da aprendizagem e da inovação. Ele é diretor da Pedagogy.ia, consultor, palestrante e mentor internacional da maior feira de inovação, que já ele vai contar para a gente, que ocorre em Austin, e pelo Innovation Hub School. Colaborador do grupo de pesquisa de IA da educação na Oxford University. Autor de A Escola com a Inteligência Artificial Generativa, conselheiro na Labor Educacional, doutor em Educação pela PUC São Paulo, engenheiro de produção pela Escola Politécnica da USP e especialista em diferenciação de ensino por Harvard e teoria U pelo MIT. Gente, nós estamos aqui com alguém que está aprendendo a vida inteira. Com certeza. Eu brinquei com o Jorge, que eu falei assim: só sei que nada sei quando se trata de inteligência artificial. Professor Jorge Stein, prazer em estar aqui conosco. Prazer é meu, Silmara. Que alegria. Muito obrigada mesmo. Jorge, me conta, né? Porque assim, quando todo mundo está falando tem inteligência artificial, você já está voltando com livro, com artigo, com curso, com feira, levando o pessoal para as feiras. Então, me explica um pouquinho como é que você chegou nesse caminho, Jorge? Como é que foi assim sua trajetória? Você chegou a fazer até um TEDx sobre isso, né? Uma história de vida muito linda. Parabéns Obrigado. Pelas superações todas. Eu ouvi. Então, me conta um pouco, uma canja. Eu acho que você falou duas palavras que já resumem tudo: entusiasta e aprender a vida inteira. Então, se eu fosse resumir, seria isso. Mas eu sou engenheiro de produção. E aí, ao longo da minha carreira, que foi pelo corporativo, depois gestão, consultoria em gestão, eu fui evoluindo de processo, de logística integrada, para treinamento e desenvolvimento, gestão de mudança. E aí eu comecei a perceber que a gente não muda nada em processos, em organizações, se mudar pessoas. E aí, entre mudar pessoas, eu falei, a gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de educação. Me aprofundei em educação, foi onde a gente se conheceu, no mestrado lá na PUC. Eu falei, como é que eu vou me aprofundar, como é que eu vou pesquisar mais? Eu resolvi ir para a área acadêmica junto com o caminho que eu fiz para a inovação social. Para entender que o jeito que a gente lidava com problemas, a cabeça de consultoria antiga, de alguém chegar de fora e dar para você uma solução que você teria que implementar, não funcionava muito bem na maioria dos casos, né? Então eu fui juntando essas duas coisas e eu acabei consolidando uma grande pergunta que eu carrego para todos os meus projetos, inclusive para essa conversa, que é: como é que a gente pode aprender melhor aquilo que realmente vai fazer diferença para sermos uma sociedade melhor? Impactar vidas, Impactar a vida. Então, quando eu acho que eu estou meio saindo do rumo dentro das coisas que eu estou fazendo, eu falo, peraí, o que eu estou perseguindo responde essa pergunta em algum aspecto? Daí, se responder, está tudo bem. E aí chegou novembro de 2023. Na verdade, novembro de 22, na verdade, janeiro de 23, quando eu me dei conta do ChatGPT. E aí, com o histórico que eu tenho como engenheiro de produção e trabalhando com processos, eu falei, peraí. Você se interessou ali pelo... Me deu um insight que isso vai mudar radicalmente o jeito que a gente lida com conhecimento e com aprendizagem. Vai mudar, Jorge, na sua opinião? Não tenho certeza. Está mudando, eu acho que as mudanças que a gente ocorre, os projetos que eu estou fazendo em escolas e faculdades, a gente percebe a inércia do sistema estabelecido para mudar. Mas não tem como tapar o sol com a peneira. Vai mudar. Não sei dizer quanto, não sei dizer quando. Mas o que eles falam, eu acho que talvez isso é uma grande chave que vira. A inteligência artificial generativa é uma tecnologia de propósito geral.
é como a eletricidade quando chegou. Ela muda completamente o jeito que a gente se relaciona com o mundo. E isso aí a gente vai conversar mais para frente, mas muda completamente a maneira como a gente se relaciona com o conhecimento. Nunca antes a gente teve uma tecnologia que gerasse conhecimento de uma maneira tão fácil, tão rápida, ainda limitada, mas que influencia a nossa vida de uma maneira tão forte. Ô Jorge, assim, a gente pode dizer que nós estamos chegando na era dos assistentes virtuais? Sim, o que é bom e muito ruim. Porque toda definição que fala, e tem várias, de inteligência artificial como um copiloto, como um ajudante, como um assistente, nunca fica muito bem claro o que cabe ao humano e ao que cabe ao assistente, ao copiloto, etc. Então, uma das metáforas que usam é que é um copiloto de avião, que está lá para resolver os seus problemas, para te ajudar, para dar umas dicas, mas você não vai delegar para um copiloto uma tarefa que é sua. Existe uma pesquisa recém-divulgada de como a inteligência artificial pode ou não prejudicar o pensamento crítico e a habilidade cognitiva humana, né? E aí está muito bem claro, num experimento que foi feito, que quanto mais você confia no seu repertório, na sua competência técnica, mais você ativa a sua carga cognitiva, mais você usa o pensamento crítico ao usar a inteligência artificial. Isso é bom. Mas tem o outro lado da moeda que é o contrário. Quanto mais pressionado você está, ou por questão de trabalho, ou tempo, ou você não conhece muito bem o repertório, aquilo que você está pedindo para a inteligência artificial, menos você usa o seu pensamento crítico. Então, falando de escola e falando de aprendizagem, se a gente for usar essa varinha mágica, sem critério, sem pensamento crítico e sem uma noção clara do que eu quero que ela faça e do que eu quero que eu aprenda, é um risco muito grande para a gente. É um risco, né? E nós podemos nos perder, né? Agora, sim, para quem está assistindo a gente, o termo correto é inteligência artificial generativa, Perfeito, né? O que significa efetivamente esse generativo, né? Conta pra gente aqui. Sim, a inteligência artificial já existia muito antes do ChatGPT, né? São nada mais do que uma área da ciência de computação com uma série de programas e algoritmos que reconhecem padrões e simulam ações humanas em cima de padrões reconhecidos. Tá. Então, por exemplo, o corretor ortográfico de um software, de um Word ou de um processador de texto, o que ele faz? Ele tem uma enorme base de dados, ele vê que você digita uma palavra lá e ele cruza aquela palavra com a base de dados. Você pode escolher o idioma, ele vai escolher. E aí quando ele reconhece que não tem aquilo na base de dados, ele bota lá aquele sinalzinho vermelho de que essa palavra não está reconhecida e te dá alguma ação que você quer incluir, você quer apagar, você quer corrigir. Ele propõe inclusive uma correção olhando o padrão que ele tem. Tudo isso nada mais é do que uma série de ações já pré-programadas em cima de um padrão estabelecido. Okay. Isso a inteligência artificial faz. O que a generativa faz a mais? Ela consegue processar a linguagem natural, então a fala e a escrita, e ela nada mais faz do que codificar a linguagem natural em termos matemáticos e procurar qual é a melhor próxima palavra. É um cálculo matemático, um algoritmo muito poderoso. Muito rápido. Muito rápido, abastecido com dados que eles falam que você treina. E com isso, o que acontece? Ele não depende de um parâmetro, de um padrão pré-estabelecido que ele vai consultar e falar, opa, é igual, é diferente, qual atitude eu vou tomar? Ele consulta uma enorme base de dados e ele consegue criar, identificar probabilisticamente, primeiro o que você está pedindo para ele e depois como devolver isso para você. Ele aprende? Ele aprende. Nessas interações que você faz, ele também vai aprendendo, mas o generativo é principalmente ele gera coisas novas. Ele gera conteúdo. Num exemplo de escola, por exemplo, a gente, se for um exemplo que eu acho muito potente, que é um dos movimentos que eu acho que algumas escolas já estão fazendo. Hoje em dia, material didático é uma coisa rígida, ainda é um livro, pode ser uma plataforma, pode ser atualizado de alguma maneira, mas se por acaso eu quiser gerar um projeto, aprendizagem baseada em projetos, um menino mora numa vizinhança que tem muito barulho, ele quer desenvolver um vidro à prova de ruído, ou alguma coisa para a casa dele ficar protegida. mais protegida. Ele pode chegar para um professor, o professor pode junto com ele desenvolver um projeto e ele pode chegar num desses aplicativos de inteligência artificial generativa e falar, eu tenho um menino da 7ª série
do nono ano, que mora num lugar ruidoso. Eu quero desenvolver um projeto para ele de 6 semanas. Eu quero que sejam incluídas questões de física, conhecimentos básicos de física, de matemática, de sociologia, porque eu quero que ele fale com as pessoas, e quero que ele desenvolva um projeto com tais parâmetros. Você faz isso, você vai ter uma solução para esse pedido. Vai ser boa? Provavelmente não. Mas você vai ter chance muito rápido de gerar melhores soluções e gerar materiais para isso. Então, o que antes um professor que a gente chegava falava para gerar um projeto interdisciplinar que envolve certas disciplinas num desafio que diz respeito à vida do estudante, era um trabalho muito grande com o professor, né? Hoje, isso está mais fácil. Não quer dizer que as escolas vão fazer e que os professores vão fazer, mas é só uma sementinha de um potencial que pode acontecer com isso. Pode acontecer, né? Agora, eu vi assim por mim, porque eu comecei a fazer algumas perguntas para o ChatGPT, contei para você, e aconteceu uma coisa muito maluca, porque no começo, como a inteligência é feita para te dar uma resposta, tem até um termo, né, que alucina, né? Então ela alucina, ela te dá qualquer resposta porque ela tem que te servir. E se ela não achar na base de dados, ela vai inventar, né? E aí eu comecei a ficar eu falei, meu Deus do céu, acho que eu vou pedir a bibliografia. E comecei a pedir a bibliografia. Que bibliografia que você consultou? No começo era uma confusão. Hoje, se eu peço alguma coisa, a resposta já vem com a bibliografia. Quer dizer, já aprendeu. É isso que eu posso falar assim? Pode. Mudou o algoritmo também, porque antes o ChatGPT não tinha. Eles vão evoluindo. Ele não consultava a internet, ele não dava fonte. Agora eles vão mudando também. Mas ele aprende também. Exato. E nesse sentido, né, o seu tema, que é as competências docentes, eu acho isso tão novo, né, me dá um pouco de medo, né? Parece assim, meu Deus, já estou completamente fora, como é que é isso? Então, quais são essas competências, Jorge, que o professor precisa ter, por exemplo, para utilizar, para facilitar esse trabalho na hora que ele vai pensar numa aula? O que ele precisa ter? Acho que vale a pena dar um passo para trás e criar três categorias que um professor pode usar, né? A primeira que muita gente está falando, e é mais fácil motivar um professor a começar isso, é melhorar a efetividade do trabalho administrativo dele. Sem intencionalidade pedagógica, por exemplo. Quer dizer, reduzir a burocracia. Reduzir a burocracia, fazer mais rápido. Então ele pode usar um prompt, ele pode usar um aplicativo para gerar ideias para uma prova. Ele pode fazer uma prova mais rápida, ele pode pegar uma prova que ele fez no ano anterior, pegar o arquivo mesmo em alguns aplicativos, jogar numa base de dados do aplicativo, num espaço que você cria, e fala, eu quero o mesmo tipo de questões, ele pode também listar que tipo de conhecimento, objetivos de aprendizagem ele quer, ou expectativas de aprendizagem da BNCC ele quer abarcar, e falar, me gere uma sugestão de outras 3 provas com essas características. Então isso facilita muito a vida do professor. Essa é a primeira coisa que, nas escolas que eu tenho contato, os primeiros professores que começaram a mexer, eles foram por aí. Daí tem uma segunda categoria que tá bom, isso aqui eu estou fazendo sem intencionalidade pedagógica, mas eu tenho que olhar, e é aí que eu estou estudando, e o meu capítulo do livro é justamente sobre isso, o professor se vê como um mediador da aprendizagem, não como uma outra mídia do conhecimento, ou um aplicador de prova, ou seja o que for. Então ele olhar para a relação professor-aluno e falar o que essa nova tecnologia pode me ajudar a melhorar essa relação. E não num instrumento físico de conhecimento, numa prova, no material, mas na mediação dele, que ele faz com o objetivo de aprendizagem, com o mundo lá fora e com a realidade do aluno. E isso ainda está incipiente. Todos os aplicativos que a gente vê, eles estão muito preocupados em ajudar o professor a fazer melhor o que ele já fazia. Mas tem uma coisa da minha época de empresa que a gente falava, né, que é a informática, se entra lixo, sai lixo. Se você está ajudando a fazer alguma coisa mais rápida, se entra lixo, sai lixo mais rápido. Então tem um risco aí de passar dessa primeira categoria para a segunda, de a gente não mudar o olhar do professor e falar, no fundo, ele está lá como responsável pela aprendizagem do aluno. E a aprendizagem se dá no aluno, não se dá no material, não se dá na aula, né? Tem um processo de ensino, processo de aprendizagem, e a gente está falando de melhorar a aprendizagem com inteligência artificial generativa, né? Então esse é um modelo, uma outra categoria. E a terceira categoria, que é mais disruptiva, digamos assim, é mudar o modelo de escola.
Porque se antigamente a gente continua falando de aula de 40, 50 minutos, pode ter aula dupla, pode ter uma atividade complementar, etc e tal, agora a gente está falando o seguinte, guardada duas coisas importantíssimas, a qualidade, a ética e a qualidade de uma maneira geral do que a gente está usando e a relação com o aluno, porque tem aluno que não vai se relacionar diretamente da mesma maneira, a gente pode ter um modelo de escola totalmente diferente, que não está baseado em tempos fixos, que não está baseado em materiais já pré-feitos e que está muito mais relacionado na interação do aluno com o conhecimento mediado pelo professor, ajudado pela inteligência artificial. Eu gosto de usar o termo de IA, a minha empresa é Pedagogia IA, de inovação e aprendizagem. Mas todo lugar que eu falo de IA, eu falo de inteligência aumentada, que é um termo que foi criado lá na década de 60, uma consultoria Gartner Group, que é uma consultoria bem grande de informática, acabou transformando a ideia de inteligência aumentada em inteligência artificial a serviço da potencialidade humana. Né? Então, tudo bem, na primeira categoria que eu falei, pode ser inteligência aumentada, um professor usar a IA generativa para gerar uma prova mais rápido, ideias de atividades, de dinâmicas, etc. Mas a gente tem que olhar a finalidade da escola, né? E o modelo da escola está em xeque. Mais do que nunca está em xeque. Você sabe que eu tive a oportunidade de conhecer um museu na Alemanha, Museu do Futuro, se não me engano, o nome. E aí, quando você entrava, tinha muitas maquetes. Então, por exemplo, uma família num jantar, uma empresa, tal, e todos os espaços construídos tinha um assistente, um robô mesmo, né, que era assustador, assim, tinha um assistente de inteligência artificial, virtual, perdão, que estava ali para ajudar, inclusive assim, numa mesa de jantar, ele estava lá com uma próxima receita, sabe, assim, que seria a tela, né? E já falando, conversando o que podemos pensar para amanhã, e ele já dava então assim, o que eu posso comer amanhã? Você tem na sua geladeira tal, e dá para fazer isso, e ali sentado, né? E era um espaço imenso das possibilidades que o assistente virtual iria ajudar, né? E eu fico assim, pensando que cuidados, né? Porque você falou de várias possibilidades, né? Mas que cuidados, Jorge, o professor tem que ter quando você fala de competências docentes, né? Quer dizer, a capacidade... Primeiro que ele tem que saber pedir direito, né? E os cuidados? Você me perguntou, eu acabei não respondendo. Eu vou voltar a falar das competências, que eu saí pela tangente. Não, mas é normal, vamos conversando. As competências, eu acho que a primeira, mais importante de todas, é saber minimamente do que ele está falando. Ele não precisa ser um técnico, conhecer profundamente inteligência artificial, mas essa coisa básica que eu falei, que é simplesmente um algoritmo probabilístico de encontrar a melhor palavra, e o que você complementou, de que ele não está comprometido com a verdade, ele só quer dar uma resposta probabilisticamente melhor com base nos dados que ele tem. Né? Então isso é crucial, qualquer professor saber, porque é muito fácil, a gente está com uma varinha mágica. É muito fácil a gente se maravilhar, ou por pressão de tempo, ou por uma coisa muito fácil. Acho que isso vai acontecer um pouco. A gente esquecer disso. Né? Então o professor, primeiro, tem que saber do que ele está falando, conhecer um pouquinho do aplicativo que ele está usando, quanto à questão de qual é até pela própria LGPD, como ele está tratando os dados, que tipo de dado ele pode, deve ou não pode colocar dentro de um nome de aluno, dado de aluno, qualquer coisa dessas, uma prova anterior, ou pegar uma prova de um livro, por exemplo. Dá para fazer. Você tira uma foto de um livro e bota uma foto e pede para a inteligência artificial se basear naquilo. Pode ser que o professor está cometendo uma infração ao fazer isso. Entendi. Então é fundamental conhecer um pouco desses limites que ele está usando, dessas regras. Depois, eu acho, eu advogo e sempre falo disso, o professor tem que primeiro olhar o que é dele e só dele. Para ele sempre cuidar. O que é dele e só dele? É a relação com o aluno. Né? Se eu pegar, vamos dar um exemplo com uma plataforma de ensino, por exemplo, ou pode até ser um aplicativo de inteligência artificial generativa. Você faz de conta que você é professora do 7º A e eu sou professor do 7º B. A gente está usando a mesma ferramenta. Né? Qual a diferença da Silmar usar e do Jorge usar isso? Qual a diferença que você tem do seu olhar para a sua classe e do meu olhar para a minha classe? Se a gente for dar aula na mesma classe. Né? Então, o que você sabe que o algoritmo nunca vai saber?
E aí você tem duas responsabilidades, né? Cuidar disso e talvez usar isso no próprio algoritmo, que é essa questão de se tem inteligência artificial aumentada, inteligência aumentada, eu advogo pela mediação aumentada. Olha, se sou eu, a melhor olhar que eu tenho para essa classe de alunos, para identificar que aquele aluno não está tão bem, ou que aquele aluno ele não se relaciona bem com um tutor artificial, que ele vai precisar da minha ajuda, talvez em um aspecto e outro não. Então, esses pontos de contato da humanidade nunca vai ter com a inteligência artificial. O professor pode ajudar um pouquinho, ele pode colocar num prompt, que é outra competência que ele tem que ter, né? Saber o que ele está pedindo, vai falar, olha, considere que a minha classe tem 30% de alunos que têm alguma característica específica. Considere que a minha classe, isso se o professor fizer sem inteligência artificial já está ótimo, mas com inteligência artificial melhor. Considere que minha classe tem um grupo de meninas que gostam muito de TikTok e um grupo de meninos que gostam muito de futebol. Então tem essa questão que até eu coloquei lá no TEDx, que é esse olhar para a realidade do aluno, para a especificidade do aluno e pontos de atenção do aluno, o algoritmo não vai resolver. Então o professor, ao lidar com inteligência artificial generativa, ele tem que, antes de tudo, falar, opa, se for eu, com essa classe, o que tem de pessoal e de relacional que eu posso colocar aqui? E por último, saber usar, né? Então a gente fala muito de engenharia de prompt, que o prompt é a instrução, é o comando. O prompt é um comando, né? Falava-se de prompt quando lá atrás nem tinha Windows e você tinha programação, você tinha um cursorzinho, era a instrução que você dava básica para uma programação. Só que agora, mais do que perguntar, a gente está falando em linguagem natural com um aplicativo de inteligência artificial generativa. Então não é saber fazer boas perguntas, é saber programar em linguagem natural. E para isso você tem que saber muito bem o que você quer e como colocar isso no papel, né? Então, como que a gente faz isso, né? Programar em linguagem natural. É saber pedir. Linguagem natural é simplesmente a fala ou a escrita. Tá. Então, eu vou dar 2 exemplos básicos, né? Que hoje tem aos montes, eu uso um bem simples, que é uma formulinha para você garantir que você vai ter no seu prompt essas características, que elas acabam sendo coerentes com o formato da tecnologia. Chama PASEF o que eu uso. Você tem que ter uma persona, você tem que ter uma ação, você tem que ter um contexto, você tem que ter um exemplo e um formato. Então a persona, você pode colocar lá, atue como um professor de matemática. Né? Ação, prepare uma prova de múltipla escolha com um texto introdutório de 5 questões. Contexto, para uma classe do oitavo de alunos que tem uma demanda de uma recuperação de aprendizagem em equação de 2º grau. Exemplo, você pode botar um exemplo de uma prova passada que você teve no próprio texto. E o formato, você também pode colocar um formato sugerido. Faz uma entrega absolutamente personalizada, né? Porque, assim, a gente fica pensando, por exemplo, quando o Google chegou, né? Mas agora, de repente todo mundo se rende ao Google e pesquisa, aprende também a fazer os caminhos, né? No nosso caso, assim, vai buscar artigos, essa coisa toda. Aí chega o celular, eu também não tenho mais que me levantar, o telefone não está mais na minha casa, agora eu ando com o celular e não vivo mais, e converso, e que bom, posso pedir daqui, posso ter aplicativo e tal. Só que chega a inteligência artificial e aí o pessoal fala, cuidado que tem, né? Então, assim, os cuidados, por exemplo, eu li, a Unesco traz alguns cuidados, né? Então, eu li, por exemplo, que como ela vai buscar tudo em dados, em tempo integral, a resposta é capaz de percorrer, sei lá, 5.000 quilômetros por hora de dados e trazer em 1 minuto para você uma resposta, porque é muito rápido. É uma coisa assim absurda, né? Por um outro lado, aqueles que não têm acesso nenhum à tecnologia, ou seja, os dados dessas pessoas não estarão lá. E ao não estar lá, a gente corre o risco de só ficar com informações daquilo que está na rede. Perfeitamente. Então, a massa de excluídos vai ser gigante, porque a gente não vai chegar, não vai saber nada, né? Então, esse senso crítico do professor, Jorge, como é que vocês estão pensando? O que você já viu? Né? O que a Unesco propõe? Acho que
essa questão de representatividade do conhecimento sempre existiu. Sempre, isso em todos os lugares, é verdade. No livro didático, etc. Exato, a questão agora exato. é que é muito mais rápido. Aliás, hoje até com muito maior. força está se olhando, né, as questões dos preconceitos e tudo, né? A questão agora é que o poder, a velocidade faz isso acontecer de uma maneira muito mais rápida, você gera conhecimento, entre aspas, conteúdo que está sendo abastecido sei lá por onde, né? A gente não tem noção de todos os dados. E não tem, às vezes, as autorias, se você não pede, né? E mesmo a questão de fontes que você colocou, você faz uma pesquisa e aparecem as fontes. A gente não sabe o critério de escolha das fontes. Exatamente, né? Eu iria então, entrar nisso. É isso, eu fiz outro dia justamente uma brincadeira para um curso, né, de pedir fontes acadêmicas. Sim. E vieram fontes acadêmicas, eu chequei os artigos, etc. Mas por que aquele autor e não aquele? Por que aquela revista e não aquela? Né? Então tem sim um problema muito grande de representatividade e viés, que é uma coisa que entra no uso com qualidade do professor, mas a gente tem que ver que mesmo, né, um ponto de atenção adicional, mesmo cuidando da representatividade dos dados, o que você tem não é uma resposta pela verdade, é uma resposta pela probabilidade. Né? Então, nossa, esse cuidado isso é forte, né? Não é uma resposta pela verdade, é uma resposta pela probabilidade. Só vou abrir um parênteses, eu me lembrei de um texto do Pérez Gomes, que a gente estudou tanto lá na PUC, e o texto chamava assim, por que esses conteúdos e não outros? Né? Exatamente que também isso. O professor escolhe, o sistema de ensino daquele país escolhe, por que aqueles conteúdos vão fazer parte de um currículo e não outros, né? Que é um pouco isso que você está se perguntando, né? Exatamente, é um cuidado a mais voltando para a competência docente, que o professor continua tendo a responsabilidade da escolha, do critério dos conteúdos, além da relação com os alunos. Então, o repertório que ele tem, que ele coloca na aula dele, não pode ser uma coisa gerada por inteligência artificial sem um conhecimento da fonte, sem um cuidado disso, né? O conhecimento acumulado, o repertório... Sem ele ser curioso, né? Tipo, buscar mais, conversar mais, né? Abrir mais coisas, né? É perfeito. E o Miguel Nicoleles, cientista brasileiro de destaque, ele falou uma frase que eu sempre falo, a conveniência diminui a agência. Esse é o grande risco, né? Então, como um gestor escolar, um professor, um aluno, é muito importante a gente cuidar dessa questão de viés, a questão do pensamento crítico, reforçar isso com professores e com as escolas, porque outra frase que eu uso bastante é: conhecimento está muito barato, a persistência vai ficar cada vez mais cara. Né? Isso a gente tem que valorizar. Né? A carga cognitiva da aprendizagem continua sendo necessária. Não é porque a gente tem uma resposta pronta que a gente aprendeu. E esse é a maior diferença da inteligência artificial generativa comparando com outras tecnologias educacionais. Nunca antes uma tecnologia educacional chegou na escola de dentro para fora e diminuindo o valor da escola. Né? Porque hoje a quantidade de professores que passa tarefas para alunos sem se dar conta ou sem pensar que o aluno pode estar usando inteligência artificial generativa para responder. E menos por questão de plágio, mas mais por questão que um professor tem que pensar nisso também, e aí entra naquelas duas categorias que eu falei, na categoria da escola e do professor. O que de fato a gente precisa ensinar para os alunos da agora em diante? Né? Se eu vou ter um assistente do meu lado para propor caminhos, para propor receitas, para fazer uma apresentação, etc., quais são as habilidades que tanto o professor quanto o aluno tem que valorizar e quais são os objetivos de aprendizagem associados a isso? E aí cai no professor como é que eu vou ensinar isso. Exatamente, né? E não esquecer também do mão na massa, né? Em todos os sentidos, bem né? lembrado. Porque a gente precisa entender também que, principalmente as crianças, elas estão ainda se constituindo, né? Então, como que é isso? Você sabe que eu tive uma experiência em casa, assim, que meu marido brincou e falou assim: Alexa, imita um cachorrinho. E a minha neta tem 1 ano e 4 meses, né? Aí a Alexa falou, imitando o som do cachorrinho. Au, au, fez assim. Não deu outra. Daqui a pouco a Maria Catarina corria, ficava, Alexa,
Action, muito pequenininha, né? O som do cachorrinho. E eu fiquei tão desesperada, eu falei, meu Deus do céu, não é o cachorro de verdade. Ela vai Como que aprender eu o vou fazer? cachorro. Aí fui pegar, assim, eu fiquei meio, eu alucinei. Aí eu fui pegar tinta, fui pegar papel, falei, não, ela precisa mexer com a tinta, ela precisa desenhar, né? Então eu comecei a fazer tudo isso e aí fiquei assim um pouco perdida, né? Porque eu vi um filme, puxa, não vou lembrar o nome, que é A Nova Geração, uma coisa assim. E é um filme que é todinho voltado para inteligência artificial, um filme novo, acho que. E aí a mãe que está grávida, lá ela vai conhecer uma escola, e aí as crianças estão todas sentadas, todas. E no que as crianças estão sentadas, tem ali uma inteligência artificial, e aí a mãe pergunta, o que você está fazendo? Eu estou esperando ela fazer o quadro de arte com as cores que eu pedi. E eu vou dizer se está bom ou não. Aí perfeito. O outro falou assim, aqui a gente faz curadoria. Por quê? Né? Muito Todo mundo está bom. falando, precisa fazer curadoria, precisa fazer... Mas nós só vamos ensinar curadoria para as crianças, né? Então, Jorge, eu acho inevitável. E acho assim que a gente está numa maluquice, porque de um lado todo mundo tirando os celulares das crianças, porque está exagerado, que na verdade está tirando um pouco de rede social nociva, a gente sabe disso, né? Está tirando. E do outro lado os assistentes chegando e vão chegar. Porque você esteve numa feira agora, que é a SX, né? SXSW. SXSW, opa, SXSW, sempre troco. E o que tinha nessa feira? O que você veio quando? Cheguei há 2 dias. Nós estamos aqui em março, então o que você viu ali de novo, né? No ano de 2025, para caracterizar quem vai nos ouvir no futuro? Vou falar. Mas antes eu vou voltar a te agradecer. Que eu caí na minha armadilha, né? A gente começa a falar de inteligência artificial e esquece que grande parte do desenvolvimento humano não vai ser feito pela inteligência artificial. O brincar, o sentir, o se relacionar, ouvir o cachorrinho, brincar na natureza, correr riscos, que é tão importante. E outra coisa que a gente cai na armadilha, a gente fala como se a escola fosse uma só. Né? Educação infantil, a criança no começo da vida, a gente no máximo pode falar de inteligência artificial para ajudar um pouco o professor em alguma atividade, mas tem escolas que estão começando a interagir crianças pequenas com inteligência artificial. Cuidado, e tem muita gente contra, inclusive eu. Né? Essa parte de se relacionar com o mundo, de criar um repertório além da interface com o digital é fundamental. Então, eu acho bom que você me lembrou do que a Unesco propõe alguma idade, alguma coisa? Se não me engano, está nos 13 anos também, que é compatível a partir dos 13 anos. Né? Porque vale para a gente também como adultos, né? A gente tem que ter repertório, autoconhecimento, repertório e capacidade emocional e social de se relacionar fora da inteligência artificial. E se a gente começa muito cedo, que nem você deu o exemplo da sua netinha, a descobrir o mundo pela inteligência artificial, a gente não descobre o mundo. Né? Eu ouvi uma vez um professor falar de um neto dele, uma frase muito bonita, que se viu no espelho e falou que a gente não se vê no espelho. A gente vê o espelho. Né? Então é a mesma coisa, né? Só que pior, agora com inteligência artificial generativa, o espelho está falando com a gente. E uma frase, agora voltando a essa pergunta do SXSW... é o professor Nilson José Machado. Professor Nilson José Machado, grande palestra que eu vi dele. E aí, a questão da inteligência artificial, e já vale hoje, porque eu vi uma palestra que eu vou falar também lá no evento, ele fala, hoje em dia você não é quem você pensa que você é quem a internet fala que você é. Isso é assustador, mas tem um quesinho de verdade, né? Então... Tem pessoas que falam até do tribunal da internet. Se você cair no cancelamento, você caiu num tribunal da internet, né? Já era. Então, voltando agora ainda para o evento, né? Esse evento é um evento em Austin, é um evento muito grande de inovação, que surgiu há mais de 40 anos, mas desde 15 anos para cá, nasceu dentro desse evento do SXSW, o SXSW Edu, focado em escolas, em trazer gestores, educadores, crianças e todas as partes interessadas da escola para discutir casos e olhar o futuro da inovação. Ah, tá bom. Né? Quer dizer que essa feira ela é uma feira maior ainda. É maior. Eu fiquei um dia na conferência maior e fiquei 4 dias no Edu. Né? E o que tinha de novo ali? De novo, do ano passado para cá, aconteceram, assim, os temas foram os mesmos. Não aconteceu nenhum tema que, por exemplo, ano passado surgiu ou que alguma das escolas que estavam com a gente lá falou, nossa,
isso aqui eu nunca vi. Mas o que aconteceu esse ano de diferente? Inteligência artificial generativa, com certeza com destaque e com o pé mais no chão. Não era tanto uma coisa assim, eram casos mais reais. Mas apareceu uma integração, assim, eu gosto de olhar o pano de fundo, né, o avesso. Apareceu com destaque bem-estar, saúde mental, bem-estar, toda essa questão de cuidar do lado humano. Apareceu com destaque olhar para o futuro. Mas isso com a inteligência artificial ou não? Não, apareceu algumas vezes sem. Por que aparece? Aqui eu já estou fazendo uma receita minha. A inteligência artificial apareceu às vezes como aplicativos. Então uma pessoa, uma escola, uma rede pública que traz um caso que está sendo usado e fala, olha como a gente está usando bem. Uma sessão muito interessante sobre evidências científicas de inteligência artificial. Isso é muito importante. Não existe nada que fala, que crave, melhora ou piora. Tem experimentos aqui e ali. Tem um experimento que foi feito, divulgado, bem feito, mas ainda pequeno, que fez dividiu alunos e fez uma randomização em 3 grupos, né? Um grupo sem inteligência artificial, um grupo com ChatGPT e um grupo com ChatGPT, mas com uma camada a mais, como se fosse um assistente tutor, que tinha algumas preocupações pedagógicas de não dar resposta, etc. E aí fez um experimento, uma aula padrão para todos, depois um tempo de interação, ou sem ChatGPT, autoestudo e com o professor, ou com ChatGPT, ou com ChatGPT turbinado pedagogicamente. Sim. E o que se descobriu é que com o ChatGPT, depois teve uma prova. E depois com o ChatGPT, tal qual, os alunos que ficaram só com o ChatGPT tiveram resultado na prova pior. E os alunos que tiveram uma ajuda de um tutor inteligente ou do professor tiveram o mesmo resultado. Né? Então, lógico, isso não é representativo, foi um caso bem característico. Tem algumas críticas de que foi um momento muito curto de aprendizagem, não teve um ciclo maior de introspecção, de entrar em contato com mais exercícios, etc. Mas que com esse experimento ficou claro, se a gente deixar do jeito que está, vai ser pior. Né? Então, e aí teve outras questões específicas muito de tanto escolas como faculdade olhando para o futuro, já questionando um pouco o que a gente está ensinando, para que a gente está ensinando. As crianças já estão desengajadas na escola, com problemas de saúde mental, disciplina, etc. Cada vez mais Ensino precoce. superior, cada vez mais precoce. Ensino superior com desengajamento e uma taxa de evasão grande também. Né? E aí, muito disso relacionado com 2 coisas. Falta de sentido e falta de visão de futuro. Então, muita coisa ligada à aprendizagem baseada em projetos, desafios comunitários, de como usar com inteligência artificial para juntar esses mundos. Tá. Né? Então, para mim ficou muito forte, diferente do ano passado, essa preocupação maior de juntar um pouco o futuro, identificando que o modelo de escola que a gente tem hoje não vai parar em pé muito tempo. Não teve questionamento disso. No ano passado eu teve uma palestra muito boa disso, que já falava que eu não preciso de IA para esse modelo de escola, eu preciso de IA para me ajudar para um novo modelo de escola. Já reconhecendo que o jeito que a gente organiza disciplinas, professores e tempos não está coerente com a tecnologia e com a velocidade do nosso tempo. Então teve de tudo um pouquinho, mas se eu fosse ressaltar assim, o que mais me chamou a atenção foi essa questão. Teve algumas palestras que eles falam de keynotes, né, que são... Sim. E aí teve uma muito legal, que também não é grande novidade, mas que botou embalou de um jeito muito bom, que é um mindset experimental. É uma cientista, falou que como seria bom se a gente, ao invés de sempre perseguir o sucesso, perseguisse a aprendizagem, assim como um cientista. Que faz o experimento não para ter certeza do que vai acontecer, mas para aprender com o que aconteceu. Muito bom. Né? E ela fala de mini experimentos, que a gente tem que ser sábio em escolher, e aí eu pensando em escola, falando tem um risco, a gente tem que saber como escolher, com quem, quando e como vai fazer um mini experimento, mas é uma das recomendações que eu dou para professores desenvolver competências em IA. Né? Façam mini experimentos responsáveis. Muito, muito, muito bom. Olha, eu quero primeiro, né, começar agradecendo muito você, né? Tem um livro que vai sair, né? Que eu tive a alegria. Conta pra gente um pouquinho desse material que vocês estão produzindo. Esse livro é um livro que a Lara Crivellaro, do Instituto EducBank, me convidou para organizar junto com ela.
E no começo a gente até questionou, falou, faz sentido fazer um livro de inteligência artificial, né? Hoje em dia, tudo plataforma, etc. Exato. A gente falou, não, faz sim, porque é importante a gente pegar justamente esse momento, a perspectiva de diversos autores. Marcar a época, não é, marcar a época, e você convidada com mérito para estar com obrigada. uma dessas autoras que conhece muito de escola. Mas a gente fala o que a gente está percebendo, desafios, o que são desafios que vêm do passado e ainda se mantêm, quais são os desafios atuais e o que a gente vê um pouco para o futuro. E aí a gente compôs esse livro, né, com 11 capítulos, com essa ideia de a escola... 11 autores diversos, até né? mais, que alguns têm mais... Está em duplas, tá né? em dupla. E aí a ideia é justamente a escola com inteligência artificial generativa. Uma jornada transformadora para o futuro que já chegou. Porque no fundo é o que está acontecendo, né? O futuro está distribuído não essa no noção tempo. de tempo também se muda, parece, né? Muda um pouco, e né? numa mesma escola, né? Se você for conversar com vários professores, tem professores usando muito, tem professores não usando, então o desafio é muito grande. E esse livro veio para a gente falar, não, vamos marcar, vamos coletar, chamar alguns autoras e autores assim significativos que a gente acha que vão contribuir nesse, digamos assim, como é que chama? O caleidoscópio que a gente está vendo hoje, mas que está mudando muito rápido, da inteligência artificial generativa nas escolas. Né? Certo. E lança na Bet? Lança na Bet, ele já está disponível na Amazon. Já está disponível, mas a gente vai fazer um grande lançamento na Bet com um evento diferente, que até essa ideia de inovação, né? Em vez de fazer uma assinatura, palestra, etc. e tal, a gente vai fazer num espaço criativo, com interação com os autores e com mini workshops com os capítulos que estão no livro. Né? Então vai ser um negócio muito legal. Muito interessante também, né? Agora, assim, para a gente fechar, então você traz a competência do professor, né? Que é ele não perder aquilo que sempre precisou existir. Perfeito. O vínculo, relacionamento, compreender como aluno, se ele está bem, se ele não está, se ele está aprendendo ou não. Conhecer a inteligência, mais algum... Eu acrescentaria essa questão de antes eu falava empreendedorismo pedagógico responsável. Tá. Ele tem que ter uma atitude aberta para começar a experimentar. Né? Assim, testar também, né? Ele tem que testar primeiro ambiente controlado, só com internamente, depois começar a fazer alguma coisa nas escolas. E o que eu estou fazendo em escolas é criando um espaço de inovação que basicamente é diálogo com algum repertório e experimentação. Então, outra verdade triste, mas que está mudando, as escolas não foram conformadas para inovar. E elas estão sendo desafiadas a inovar como nunca foram. Então, há de se pensar também, aí é mais para o gestor do que para o professor, de formatos, de brecha no formato da escola para propiciar essa atitude empreendedora, pedagógica responsável do professor com o IA, mas num ambiente seguro com os pares também. Né? Então, acho que isso ajuda a elevar e aí mudando de dentro para fora um pouco o hábito de fazer escola que a gente tem tanto. Né? A gente levou um grupo de 25 lideranças educacionais para essa feira, na Missão Explore. Tinha escolas de 4.000 alunos, de 700, empreendedores, etc. E isso foi um laço comum. Todo mundo querendo aprender, todo mundo com uma incerteza do futuro, mas uma certa abertura positiva de que a gente tem que ir devagarzinho, começando a ser diferente do que a gente sempre foi. E inserindo, né, essas questões que vão chegando, porque elas vão entrando, quer queiramos ou não. Né? Eu gosto muito dessa fala que você traz de uma inteligência aumentada. Perfeito. Né? Porque, assim, é um pouco da evolução que a gente está vendo. Muitas pessoas falando vai ser um perigo, porque vai perder emprego, porque vai não sei o quê, e a gente não sabe direitinho como que vai ser, né? Mas que essa ideia de programação é uma ideia que talvez isso deva ser entrado para o design curricular das escolas, não é? Sim. Porque, assim, aprender a programar... Pensamento computacional. Então, são novas frentes que vão chegando e que fazem parte da vida, como faz parte lá da minha neta chegar lá para... Então, já faz parte dela, quer queiramos ou não. A gente pode orientar, acertar o caminho e tal, mas está lá. Está lá, né? É e ela vai vivenciar um pouquinho isso. Que conselho você dá para quem quer começar a entender um pouco a inteligência artificial na sala de aula, para o professor, para o diretor de escola? É assim, com certeza tem alguém do seu lado que sabe um pouco mais que você. Então, primeiro procure essa pessoa.
né? Sabe, na escola, e procurar pessoas que estão... E aí começa a fazer junto. Eu acho que essa coisa de fazer junto, de experimentar com referência é um bom caminho. Outras questões, a gente já tem material disponível, deixa eu lembrar. A Unesco tem bastante coisa, ajuda mais como um repertório geral, mas não para fazer essa questão experimental na prática. Tá. Né? Então, eu acho que procura... Mais como orientações, né? Cuidados. Mas eu acho que buscar primeiro um letramento, uma aprendizagem básica do que a gente está falando, né? E talvez as pessoas do lado da escola, gestores, professores já tenham isso. Depois ir experimentando e fazer vínculos na escola para fazer um movimento de dentro para fora. Porque os alunos já estão usando. Um desafio das escolas esse ano, não chegou ainda no ano passado, eu acho que esse ano vai chegar maior. É a comunidade escolar e as famílias, dependendo da escola, lógico, com mais peso em escola privada, começar a demandar o valor da escola e a diretriz da escola em relação ao uso. É o pai e a família que vai falar, não, está usando, como está usando, vai aprender, o que está aprendendo. Então, é importante que a escola comece a criar de dentro para fora massa crítica de reflexão para começar a estabelecer essas coisas. É difícil rever objetivos educacionais, rever currículo, mas minimamente definir algumas diretrizes para um professor que pede uma lição de casa, em que o aluno vai lá e faz no ChatGPT por engano, para que tanto o professor quanto o aluno quanto a família tenham clareza do que está acontecendo, da proposta da escola e da aprendizagem do aluno. Porque essa equação, na maioria dos casos, não está fechando. Exatamente, quer dizer, né? Você falou numa das suas... Eu assisti um pouquinho, e você diz assim, né? Que às vezes, ao invés de pedir um resumo, você pede que o aluno estude em casa e apresente verbalmente, né? Oralmente. Perfeito. Então é um outro jeito também, quer dizer, talvez a gente vá precisar aprender e reaprender outras formas de solicitação para os alunos e para os próprios professores, para a gente não cair numa brincadeira. Com assim, certeza. eu estou pedindo, ele traz pronto, o ChatGPT fez, aí o ChatGPT, não, mas agora eu consigo dizer se é do ChatGPT, aí vem outro aplicativo. Então você vai ficar numa brincadeira de gato e rato que não vai para frente. Não, e tem que ter clareza do objetivo de aprendizagem. Porque, eventualmente, se você quer que ele desenvolva a criatividade, você não vai deixar ele usar o ChatGPT para pedir um brainstorming. Exato. Né? E mas também não é ruim é fazer pesquisas com o ChatGPT, né? Mas você vai ter que ter alguns antídotos para dar conta disso tudo, não é? Olha, muito, muito obrigada. Eu queria ficar aqui, pessoal, com essa fala do Jorge, que são abrir pequenos espaços de inovação em que grupos, representatividade de professores, às vezes até pais, né, possam conversar sobre o tema antes mesmo de chegar na mão do aluno. Quer dizer, discutir um pouco, que é isso que você está propondo nas suas consultorias, certo, Jorge? Certo, mas tem um problema no que você falou. Já está na mão do aluno. É. A gente tem que correr atrás do prejuízo. A gente só não tem o controle sobre isso. E aí mais um motivo para envolver a família e os alunos também. Se a escola tiver uma certa abertura e já tiver uma proposta pedagógica de dar voz e protagonismo para o aluno, por que não trazê-los, lógico, o pessoal mais anos finais, fundamental e ensino médio, para essa discussão, porque afinal a gente está falando do desenvolvimento deles, né? É isso mesmo. Então acho que é uma boa prática. Lá na roda de conversa, Exatamente. né? Que é uma questão antiga. Tá certo? Olha, muito obrigada, Jorge, por sua participação aqui. Eu acho que você vai voltar, né? Porque é um tema que evolui muito, não é? E a gente não sabe, o Fórum Econômico Mundial diz que para os próximos 10 anos, agora de 2025, tá visto ali como risco, né? Os resultados da inteligência artificial. Eles não falam como positivo, mas riscos, né? Vamos ver o que a gente vai ter e quais são esses resultados. De qualquer maneira, eu agradeço por você ser um estudioso do tema, por estar viajando, estar buscando e trazendo aqui para o nosso país. Muito obrigada. Imagina. Aqui fica esse chale que a gente tem, que representa metaforicamente, né? O aquecimento, o acolhimento, né? E que você também se sinta querido e protegido nesse percurso que é tão novo. E às vezes o novo assusta um pouco, né? Mas que você possa seguir sua trilha e possa ter muito, muito sucesso, porque o seu sentido é um sentido muito do bem e muito positivo. Obrigado, e a gente merece pessoas assim na educação. Obrigada, viu? Prazer, muito obrigada. Muito obrigada, Jorge. E assim a gente termina o nosso episódio Competências Docentes para a Inteligência Artificial com Jorge Stein.
Obrigado. Obrigada. Que máximo, adorei o presente. Obrigada. Obrigada. Ó.